Amém. Amém, igreja? Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivos de muita alegria nós estarmos aqui na presença do Senhor nessa noite, nesse domingo, nesse culto de agradecimento ao Pai. Aleluia. Eu creio que muitos aqui teve uma semana abençoada, teve também, né, uma semana de luta, né, trabalho, correria, mas podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Eu creio que muito mais ainda nos ajudará. Nos dará uma semana de bênção, de vitória. E a semana começa hoje, né? O primeiro dia da semana. E você fez uma boa escolha, começando sua semana, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor na casa dEle. Às vezes você poderia estar na sua casa, descansando, vendo filme, vendo qualquer coisa, sentado no sofá, nesse frio, mas você escolheu a boa parte, que é ouvir a palavra de Deus, que é prestar um culto de adoração ao Pai. E a minha alegria é muito grande. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis. Livro da Gênesis, capítulo 19. Aleluia, Jesus. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz de também estar a irmã Ilma, né, visitando nós aqui. Fiquei muito feliz quando vi a senhora chegando ali. Ela é uma das minhas, né, mães na fé. Há cerca de 18 anos atrás, eu era um bebê na fé. E eu chegava na igreja, ela abria o culto, chegava correndo do trabalho, abria o culto, fazia o louvor, e tinha vezes que faltava o pregador, fazia a pregação, e aí eu prestava atenção em cada palavra que ela falava, sabe? Cada palavra. Eu pegava, às vezes, aquelas mensagens simples, mas com unção tão grande. Aleluia. E cada palavra foi marcando meu coração. E hoje, né, eu sou fruto dessa semente que você ministrava naqueles altares ali. Louvado seja Deus pela sua vida, que Deus continue te usando, seu ministério, que não pare, em nome do Senhor Jesus Cristo, para gerar muitos frutos ainda, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Gênesis, capítulo 19, versículo 12, diz assim, Gênesis capítulo 19, versículo 12. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teus genros e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. Amém? Aí versículo 14, vamos ver de 14 também. Então saiu Ló, e falou aos seus genros, e aos que havia aos seus genros, aos que havia de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Amém? Vamos orar ao Pai. Senhor Jesus Cristo, Senhor meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, dando a palavra, Pai. Essa palavra, Pai, não é minha, não é do pastor, não é dessa igreja, mas é tua, Senhor, deixada para nós, para os nossos dias aqui nós estamos, Senhor. Espírito Santo, fala com a tua igreja, fala com cada homem, com cada mulher, com cada jovem, com cada criança que esteja aqui, Pai, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as palavras direcionadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, confirma a tua grande obra, nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Possa sentar, louvar o Senhor Jesus com as palmas, aleluia, glorificar o nome dEle, que Ele é santo, Ele é digno de toda honra e toda glória, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus vivo de Israel, aleluia, que operava no passado e opera da mesma forma nos nossos dias, nos dias de hoje. Amém? A palavra que eu quero deixar para os irmãos, Deus trouxe no meu coração, louvado seja Deus, sobre as pessoas, mas que vão ficar no arrebatamento. É muito né, interessante as pessoas que vão subir, né? Quando a trombeta tocar no céu. Mas tem um grupo, irmãos, que vai ficar. Na verdade, tem 3 grupos que eu quero falar aqui nesta noite que vão ficar quando a trombeta soar. Irmãos, ali nós lemos aqui a passagem de Gênesis, capítulo 19, louvado seja Deus, ao qual, começa no capítulo 18, a qual 3 anjos aparecem para Abrão, entendeu? 3 anjos encontra, louvado seja Deus, Abrão, aleluia, debaixo de Abraão, né? Já tinha sido mudado o nome dele, encontra ele debaixo de um carvalho, e ali Abraão discerne que aqueles homens não eram homens comuns, eles eram
seres celestiais. Isso eram anjos de Deus. E a Bíblia fala que um deles não era um anjo comum. Um deles era o próprio Senhor. Era o próprio Senhor Jesus Cristo em forma de uma pessoa. Chama teofania. Entendeu? A forma que o Senhor aparecia para os profetas, alguns profetas no passado, mas na forma corpórea. Mas a gente vê a diferença da forma de tratamento e dá para discernir que não era um anjo comum. Esse anjo recebe adoração, esse anjo, a fala dele é diferente. Então, era o próprio Senhor Jesus. Só que o Senhor não tinha se revelado ainda. Então, era uma das formas de se revelar. E esses anjos chegam até Abraão para contar para Abraão, para falar. Entendeu? Primeiro fala que ele tem um filho, a promessa de Deus que já tinha feito, Deus estava confirmando, mas Deus fala uma coisa muito forte para ele. Olha, nós vemos aqui por causa do pecado de Sodoma e Gomorra, as duas cidades terríveis. A Bíblia fala, mas que as cidades eram muito terríveis. O pecado, moço, estava assim de uma forma assim avassaladora, assustadora. O nível do pecado estava muito grande. E Deus fala a Abraão: vou destruir essa cidade. Vou aniquilar essa cidade, porque já passou do limite. E a Bíblia fala, mas que a Abraão, quando ele recebe eles ali, fala: fique aqui, venha na minha casa, eu vou preparar um banquete para vocês, eu vou preparar algo para vocês se alimentar. Eu achei interessante isso, que quando daqueles anjos, que era o próprio Senhor, fica com Abraão, e os outros dois vão para a casa de Ló. E Ló também faz a mesma coisa. Quando encontra aqueles homens, eles percebem que não eram simples homens, viajantes, peregrinos, mas eram anjos de Deus. E ele fala também: venha na minha casa, eu vou fazer um banquete para vocês, vou dar algo para vocês, não vão ficar aqui na rua, não, vão para a minha casa. Eu acho interessante, mas a preocupação deles servir ao Senhor, de dar algo para o Senhor. Porque muitas vezes, mas nós, nos dias de hoje, falhamos nisso, a forma de servir ao Senhor. Porque às vezes o Senhor está na nossa casa, o Senhor entra na nossa casa, mas nós não servimos a Ele. Não servimos o quê? Com louvor. O que é que o Senhor quer hoje? O Senhor hoje não quer um alimento, ele quer se preparar, mas o Senhor quer hoje a oração. O Senhor hoje quer o seu louvor. Aquele momento que você tira na sua casa com seus filhos para adorar a Ele, para bendizer a Ele, para meditar na palavra. Isso está sendo uma oferta ao Senhor. E Abraão foi muito criterioso. Abraão pegou o seu melhor gado. Abraão preparou o seu melhor alimento, pediu ao seu esposo preparar a melhor coisa para oferecer ali para os anjos. E eles se alimentaram ali, conversando com Abraão. E Abraão ficava olhando para eles, contemplando eles. E o anjo vem e começa a falar com ele: olha, eu não vou ocultar o que eu vou fazer com a Sodoma e Gomorra, porque o seu pecado está muito grande. E aí Abraão fala: mas Senhor, meu pai, o Senhor vai destruir toda a cidade e os justos também? O Senhor fala: não, jamais. Deus é justo, mas a palavra do Senhor fala, mas que muitas vezes a gente, quando vê Deus falando que vai destruir, que vai, tipo assim, exercer justiça, a gente pensa: mas Deus não é um Deus de amor? Né? Deus vai fazer isso? Deus vai permitir isso? Mas a palavra do Senhor fala, mas em Salmos, no capítulo 89, versículo 14: justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Ou seja, justiça e juízo é a base do trono de Deus. A misericórdia e a verdade vai na frente dele. Ou seja, à frente do Senhor está a misericórdia. Está, entendeu? A verdade. Mas a base, mas ela é justa. Deus é justo. Ele tem que exercer justiça. Ele é o juiz da terra. Ele é o criador dos céus e da terra. Ele é o único que tem o direito de exercer justiça na terra. Porque ele é o Pai. Ele é o criador de todas as coisas. Aleluia! E a gente, nos dias de hoje, a gente pensa: mas Senhor, meu Pai, você não pode fazer isso, meu Pai, você não pode matar, você não pode destruir. Pode, porque Ele é o Pai, Ele pode exercer juízo. Mas antes dele exercer juízo, a Bíblia fala, diante dele está a misericórdia. Ou seja, antes dele exercer juízo, vai ter um período de misericórdia, vai ter um período que ele dá uma chance para aquela pessoa se converter, mudar a sua trajetória. E a gente pensa, mas que nos dias de hoje nós estamos como Sodoma e Gomorra, não é? Pecado, a corrupção aí, a gente nem aguenta ligar a televisão, ver os jornais, corrupção, né, generalizada, maldade, crimes, homicídio, pedofilia, crimes assim hediondos, assustadores.
E a gente vai ver em Sodoma e Gomorra, irmãos, estava acontecendo coisas semelhantes. Mas, irmãos, existem alguns pecados, mas que a gente às vezes nem percebe, que são piores que os pecados de Sodoma e Gomorra. Porque esses pecados ali são pecados morais, pecados de costume, pecado que as pessoas cometiam contra as outras. Mas existem alguns pecados, por exemplo, qual o pecado que não tem perdão? Amém, nós até falamos aqui no culto hoje. Ou seja, é um pecado espiritual, que não tem perdão. Todos os pecados morais, todos os pecados contra outra pessoa, tem perdão. Tem perdão, a pessoa buscou de Deus, pediu, se arrependeu, vai sofrer as consequências, mas tem o perdão. Mas existe esse pecado espiritual, que é a blasfêmia, que não tem perdão. E a Bíblia fala que nos últimos dias, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, entendeu? E cometendo essas pessoas pecados terríveis, ainda piores, que são pecados contra o reino de Deus, pecados contra o próprio Senhor. E nós estamos vivendo esses dias, irmãos, em que as pessoas não estão só pecando moralmente, com homicídio, com crime, com adultério, com todo tipo de pecado, mas pecados, irmãos, contra o próprio Senhor, pecados espirituais, entendeu? Pessoas zombando da fé, pessoas zombando de Cristo, pessoas fazendo tudo quanto é tipo de gozação das coisas de Deus. Então, nós estamos vivendo um tempo pior. E a Bíblia fala que a justiça de Deus vai chegar. A justiça de Deus, mas vai chegar neste mundo. E aqui eu vou falar, mas da igreja, mas que pode ficar. Que às vezes nem todos que estão aqui vão subir com o Senhor. Isso é muito sério. Isso, mas tem que mexer com a gente, porque a nossa maior expectativa da igreja é qual? É o arrebatamento da igreja. É estar com o Senhor no céu. Esse é o nosso maior objetivo, a nossa salvação da nossa alma. Está com o Senhor nos ares, está com o Senhor na Nova Jerusalém. O nosso objetivo não é aqui nessa terra, não, é conquistar os bens materiais, conquistar a família, conquistar coisas, não. Nosso maior objetivo é a salvação eterna. Aleluia, aqui nós estamos de passagem. Vai ter um reino, o Senhor disse, né, que prepararia moradas para todo o seu povo, para estarmos junto com Ele para a eternidade. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas nem todos vão poder estar com o Senhor. A Bíblia fala, mas louvado seja Deus. Em Mateus capítulo 24, versículo 31. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos aos quatro cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado ao outro lado do mundo. Ou seja, quando a trombeta tocar no céu, louvado seja Deus, o Senhor falar para os seus anjos, é agora, pega a trombeta, toca. Aí, irmãos, os salvos, escuta a trombeta. Os anjos descem. A Bíblia fala que os mortos, né, que morreram em Cristo, lá em Tessalonicenses, ressuscita primeiro, e a gente é arrebatado. Os anjos descem, tchuf. A Bíblia fala como nem um raio, né, um relâmpago, vamos ser arrebatados. Mas, irmãos, você sabe o que vai ser triste? O mundo vai ouvir falar, vai pensar, isso sei lá, deve ser ET que fez aqui, sei lá, eles vão inventar alguma coisa. Mas o que vai ser desesperador, mas são as pessoas que estavam dentro da igreja e ficar. Vai ser desesperador, mas as pessoas que estavam no caminho de Deus, ouvindo a palavra, pessoas que até faziam a obra de Deus, ficando. Imagina você estar aqui, e você está do seu lado, seu irmão, de repente você olha, seu irmão arrebatou, sumiu, e você ficou. O pastor sumiu, alguns obreiros sumiu, e de repente, que isso? Cadê, irmão? Imagina você saber que a palavra de Deus se cumprindo, que é o arrebatamento, e o desespero que vai dar na sua alma, de você saber tudo o que está para acontecer da grande tribulação, tudo, e você saber o que te espera. O desespero que vai ser dessas vidas. Porque você não levou a sério a palavra de Deus. Porque você não serviu a Deus da forma que Ele queria. Porque você fez do seu jeito. Você não ouviu a palavra de Deus. Você não deixou ela entrar no seu coração. A Bíblia vai falar, mas que muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, no Teu nome nós pregamos. No Teu nome nós profetizamos, curamos vida, expulsamos demônio. Senhor, eu estava lá, Senhor, na Tua casa fazendo a Tua obra. E aí o Senhor vai falar: olha, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. A pessoa só fala: não vos conheço, mas Senhor estava lá como você não me conhece. Porque, mas
conhecer o Senhor. Louvado seja Deus. É muito mais do que estar com a Bíblia na mão, ouvindo a igreja, ou ser um obreiro, qualquer coisa. É ter relacionamento com o Pai. Relacionamento, irmãos, que a gente, o homem, a igreja, hoje tem perdido. Porque o inimigo tem nos enchido com atividade, com distrações, com pecados e com pensamentos que a gente não precisa seguir do jeitinho que está aqui, que não é bem assim, que pode ser desse jeito. E eu quero falar de 3 grupos que pode ficar, que vão ficar quando o Senhor arrebatar. E a Bíblia fala, mas aí continuando a ilustração aqui da palavra, a descrição da palavra, a Bíblia fala que 2 daqueles anjos vão até a cidade de Sodoma e Gomorra e encontra com Ló na praça. Ló tem os encontros ali e insiste, olha, vem, não vão ficar aqui, vão para a minha casa. E eles insistem e os anjos vão para a sua casa. A Bíblia fala que quando aqueles anjos chegam lá, aqueles homens da cidade ficaram observando, só observando. Quando aqueles homens entraram da cidade, na casa de Ló, eles bateram na porta dele e falaram assim, olha, quem são esses homens aí que entrou com a sua casa aí? Esses homens não são daqui não, então, manda eles para fora. Nós queremos ter relações com ele. Olha você vê, mas o absurdo que estava. Eles queriam ter relações com os anjos. Eles não sabiam que era anjo, para eles eram homens comuns. Ele falou assim, eu quero ter. Ou seja, ao nível estava, ou seja, ali estava confirmando mesmo um nível de precariedade moral que aquela cidade estava. Eles não respeitavam nenhum visitante, nenhum peregrino. Queria estuprar aqueles homens, aqueles anjos que estavam aqui em forma humana. E a Ló sai para fora, abre a porta, tenta conversar com eles. E eles ficam revoltados. E quer, se você não deixar, nós vamos fazer com você pior do que nós vamos fazer com ele. E naquela hora os anjos pegam ele para dentro, afasta. Irmãos, quantas vezes, irmãos, o inimigo está lá fora. Nós estamos na presença de Deus, o inimigo está lá fora. Ele está dizendo, eu quero entrar. Se você não deixar, eu vou arrombar a porta. Eu vou destruir, eu vou matar. Mas se na sua casa está a presença de Deus, irmãos, o inimigo não pode. Se na sua casa, irmãos, o Senhor está, o Senhor fala, deixa comigo, deixa comigo. O que está aqui dentro é maior do que está lá fora. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O inimigo pode estar dizendo, eu vou atacar sua família, eu vou destruir sua casa, eu vou destruir seu filho, eu vou fazer isso e aquilo. Não se preocupe, mas se o Senhor está na sua casa, confia nele. Ele vai falar com você, confia, eu estou com você. E a Bíblia fala, mas que os anjos estendem as mãos, que eles vão ficar tudo cego, fica tudo perdido e sai desorientado. Porque Moisés estava com o Senhor. Ló não precisou usar a força dele. Às vezes nós pensamos, não preciso de ser forte, não sei o quê, eu preciso de ter isso. Não, você precisa ter o Senhor na sua casa. Se você tem o Senhor na sua casa, você pode dormir tranquilo. Se você tem o Senhor na sua casa, nenhum mal sucederá, porque aquele que habita a sombra do Onipotente, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, se você está debaixo da sombra do Altíssimo, você tem proteção. Aquele que habita, você habita na presença de Deus, se você habita, você pode descansar. A proteção, a mão do Senhor está sobre a sua casa. O inimigo, Moisés, ele pode esbravejar, ele pode latir como que eles ficam bravos. Entendeu? Mas fica tranquilo, o Senhor é maior na sua vida, o Senhor é maior na sua casa, louvado seja Deus. E aí o Senhor fala, mas louvado seja, aí nós lemos no versículo 12, né, que o Senhor fala, quem vocês têm aqui? Chama todo mundo, porque o Senhor vai destruir essa cidade vai ser aniquilada. Chama todo mundo, toda a sua família, todos. E a Bíblia fala, mas que ele vai, louvado seja Deus, até os seus parentes. As suas filhas tinham genros, né? tinha esposos, né? E ele chega para eles e fala, olha, os anjos visitaram nós e falou, os anjos de Deus, falou que o Senhor vai destruir essa cidade e que nós temos que sair daqui. Então venha para a minha casa que vai vir uma grande destruição nesse lugar. E a Bíblia fala, mas que eles começam a rir de Ló. Eles levam, irmãos, o quê? Na brincadeira. Eles acham, você está ficando doido? Que isso? Que maluquice é essa? O que você bebeu? Ou seja, levou na zombaria. Levou o quê? Na brincadeira. Não levou a sério. E quantos hoje, irmãos, não estão levando a sério a mensagem de salvação? Quantos hoje que você chega e chama
para a presença do Senhor, chama para o evangelho, para servir a Deus, e ele zomba de você. Para quê? Servir a Deus, ir para a igreja, ir para culto, tá debaixo da direção de um pastor e tudo mais? Para que isso? Ah, não, que maluquice, esses pastores que ficam falando besteira, ficam pedindo dinheiro, não, e zomba, e ri. Os genros, né, de Ló fizeram isso. Ele pregou a palavra para aqueles homens. Ele anunciou o Senhor Jesus, ele anunciou, né, a mensagem de salvação para eles. Não, né, o Senhor Jesus Cristo não existia na época, né, não existia, não, mas não o nome. Então, eles pregou a mensagem de salvação, que eles para ser salvos da destruição. E hoje, infelizmente, muitas pessoas estão fazendo como esse genro de Ló. Irmãos, a salvação era para eles? A salvação chegou na vida deles? Chegou. A salvação chegou até, a palavra de salvação chegou até a vida deles? Chegaram. Mas eles quiseram? Não, eles rejeitaram. A Bíblia fala, irmãos, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O Senhor chama a todos. Venha, meus filhos. Venha para mim, eu tenho vida para vocês, eu tenho salvação, eu tenho vida eterna. Venha para os meus caminhos, venha para o presente, eu já fiz tudo para você. Eu já peguei o preço, você não precisa mais pagar o preço. É só você aceitar o presente da minha salvação. É só você aceitar, servir a mim e seguir meus caminhos. Ou não é necessário mais você fazer nenhum sacrifício. É necessário apenas você se arrepender, me aceitar publicamente diante dos homens e seguir meus caminhos. E a salvação é de graça para você. Você não precisa. No passado, quando eles pecavam, eles tinham que apresentar vários sacrifícios, ir até o sacerdote, fazer oferendas, fazer isso, fazer aquilo outro. Mesmo assim, não era justificado, porque aquelas ofertas, aqueles sacrifícios não eram perfeitos. Mas o Senhor Jesus Cristo veio na cruz, o próprio Deus, desceu, mas na terra, aleluia, através de um ventre de uma mulher, Maria, e ali nasce e cresce, para provar para nós que era possível servir a Deus. Ele cresce, mas na obediência, na santidade, sem nenhum pecado. Ele vem na terra com uma missão. A missão era nos resgatar para a salvação eterna. Aleluia. A missão dele na terra não era construir família, construir riqueza e nada disso. O propósito dele era servir ao Pai, dando a sua vida para pagar por nossas vidas, por nossos pecados. E ele veio, mas e cumpre com êxito, sem falhar em nenhum detalhe. E deixamos o nosso caminho aberto até ele, o caminho da salvação. Louvado seja Deus, esse caminho, irmãos, estava ali, aberto para aqueles homens ali, falaram para ele, olha, a salvação, vamos embora. Irmão, se a gente aqui ouvir falar, olha, esse templo aqui, ó, vai cair daqui 10 minutos, isso aqui vai desmoronar. O que a gente faz? Tudo me desespera, até passa em cima do outro aí se brincar. Por quê, irmãos? Nós não queremos perecer. E ali, irmãos, estava sendo pregada uma palavra séria, uma palavra da verdade. Isso levado na brincadeira, levaram na gozação. O inimigo, irmãos, tem lutado hoje muito, sabe para quê, Léo? Para que as coisas de Deus viram zombaria. Você já viu no YouTube, no Instagram aí, homens, mulheres, zombando das coisas de Deus? Zombando de pastor, zombando de pregação, zombando de línguas estranhas, já viu? Pessoa fazendo chacota, imitando. Ou seja, como se o reino de Deus estivesse virando piada, muitas vezes. E essa é a intenção do inimigo, que as pessoas não levem a sério a palavra da verdade, a palavra da salvação. E a palavra foi anunciada, mas eles não quiseram. Mas aí, continuando, moço, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que isso era de noite. O Senhor fala, amanhã cedo nós temos que sair de madrugada. E a Bíblia fala no versículo 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram a Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ou seja, os anjos que levantam eles. Imagina você sabendo que no outro dia a cidade vai ser destruída. E o Senhor falou, manda levantar de madrugada. E os anjos têm que chegar, acorda. Está na hora, vamos, gente. E a Bíblia fala, aí, continuando, versículo 16 do capítulo 19. Eles, porém, demoravam. Aqueles varões pegaram pela sua mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas filhas,
sendo que o Senhor é misericordioso, tiraram e puseram fora da cidade. Ou seja, ele estava demorando. O Senhor falou, olha, vamos, gente, apressa. E o tempo passando, e eles demorando. Irmãos, ia destruir a cidade. O que eles estavam fazendo ali na casa deles? O que eles estavam arrumando? Será, irmãos, que eles não estavam, às vezes, ainda apegados com alguma coisa da sua casa? Porque não é possível você saber que a cidade vai se destruir em pouco tempo. Ali o Senhor falou que pela manhã a cidade ia ser destruída. Então o Senhor falou, nós temos que sair agora. Os anjos teve que pegar na mão deles. Vão, gente, pegou na mão deles e saiu puxando eles. A Bíblia fala, por misericórdia deles. Ou seja, eles não estavam entendendo, irmãos, o nível, a gravidade que eles estavam prestes a acontecer. A salvação diante deles estava diante deles, eles estavam quase perdendo. Eles estavam preocupados o quê? Com as coisas materiais, pastor. Mas isso, tem que levar isso aqui, ó. Tem que levar isso, tem que levar. Não, mas esse baúzinho meu que é bonito, tem que levar isso também. Não, eu estou esquecendo minha roupa, não sei o quê. Irmãos, não é tempo, irmão, da gente ficar apegado às coisas materiais. Aleluia! Aleluia, o Senhor já está às portas, Jesus. Os anjos, irmãos, já estão à porta, já esperando só o comando do Pai para tocar as trombetas. E a gente não pode, irmão, estar como a família de Ló. Olha você ver, preocupado com esse mundo. Porque, irmão, a gente pode ficar. E é sério. A gente pode ficar. Então, nós viemos pedir ao Senhor, Senhor, meu Pai, eu estou tendo dificuldade, Senhor. Segura nas minhas mãos também. Eu creio, irmãos, que o Senhor pode segurar nas suas mãos para te ajudar. Aleluia. Para te ajudar, irmãos, aleluia, a seguir a Ele. Porque Ele é misericordioso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se Ele não fosse misericordioso, irmãos, Ele ia deixar a expressão. Ele falou, eu já avisei vocês, quer saber, eu estou indo embora. E deixava eles lá. Mas a misericórdia de Deus é grande, meu. Mesmo nós falhando, mesmo nós pecando, mesmo nós sendo, às vezes, fraco, enrolado, o Senhor segura nas nossas mãos, irmãos. E eu creio, irmãos, que hoje o Senhor está estendendo as mãos sobre as nossas vidas para nos ajudar. Ajudar a servir a Ele. Ajudar a fazer a obra dEle. Ajudar a ser despertado para a presença do Senhor. E não ficar preocupado com as coisas que estão ficando para trás, com o mundo. Porque, mas a gente está neste mundo, mas a gente não é dessa terra. A gente trabalha, a gente pode conquistar até riquezas, mas nosso coração não pode estar nela. A Bíblia fala, onde estiver o nosso tesouro, onde estiver o nosso aí está o nosso coração, né? Se nosso tesouro está aqui na terra, entendeu? Nosso coração vai ficar nele. Nosso tesouro tem que estar lá no céu. Que aí o nosso coração vai estar nele. Que às vezes, muitas vezes, nós já aplicamos nosso tesouro onde catraça, entendeu? A ferrugem corrói. Aí você fala, não, mas meus bens estão online, né? Estão nos bancos, estão nas corretoras, estão nas criptomoedas, mas lá também os hackers entram e invadem. Você pode perder tudo, mas com o Senhor, mas ninguém pode invadir, ninguém pode tomar. A presença de Deus, a comunhão com o Pai, a coroa da vida eterna. Isso é a maior preciosidade que podemos ter na nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, e o Senhor tira eles da cidade, e o Senhor fala com Ló. No versículo 17, tirando-os para fora, diz, escapa por tua vida. Não olhes para trás, para essa campina. O que o Senhor diz para ele, olha, já estamos fora da cidade. Agora você segue. Não olhe para trás. Não, qual que o Senhor diz para eles? Não olhar para trás. E aí a palavra do Senhor fala, mas que no caminho, louvado seja Deus, no caminho aconteceu algo muito triste, muito pesado. A esposa de Ló já estava do lado de Ló, as mãos dadas, as filhas, todos já no caminho da salvação já. E já estava sendo salvo, pastor. Já estava para receber a redenção. E já estava no caminho. Os seus genros lá tinham ficado para trás. Já estava sendo destruído já. Perecendo. Mas ele tinha, a esposa dele estava já com ele de mão dadas.
E ela vai, mas e não consegue, olha para trás. Ela olha, ela não aguenta. Por quê? O coração dela estava lá. O coração dela, mas não estava com o Senhor. O coração dela não estava, mas com a salvação da vida dela. Ela pode ter pensado, mas e o que eu estou deixando? Minha casa, meu ser, meus animais, minha fazenda. Aí vai perecer tudo, vai queimar tudo. Olha, você vê, mas ela olha para trás. Irmãos, se nós vamos servir o Senhor, nós não podemos olhar para trás. Quantos hoje, irmãos, têm olhado para o Egito? Têm olhado para a sua vida lá atrás. Ah, nossa. Quando eu era solteiro, parece que eu era mais feliz. Ah, quando eu era assim, não sei o quê. Está olhando para a sua vida lá atrás. E cuidado, você pode virar uma estátua de sal. Às vezes, irmãos, um irmão que está aí do seu lado, você está segurando as mãos dele. E às vezes ele pode virar uma estátua de sal. E algumas pessoas hoje estão virando estátua de sal dentro da igreja. O inimigo ele tem transformado em estátua de sal. Dentro da igreja, no caminho da salvação. Depois de ter aceitado o Senhor Jesus, arrependido, batizado, está virando estátua de sal. Porque está o quê? Olhando para trás. Está olhando para o pecado. Está desejando as coisas que tinha lá no Egito. Assim como o povo de Israel, quando estava no deserto, olhava para trás. Ah, lá no Senhor. Ah, Moisés, lá nós tinha isso, nós tinha aquilo. Aqui nós não temos. Lá nós tinha cebola, pepino para nós comer. Lá se a gente morresse, a gente ia ser em um túmulo. Aqui a gente morrer, vai morrer na areia. Ou seja, olha a preocupação. Olha a mentalidade. Mas hoje, irmãos, eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, que mesmo que você esteja como estátua de sal, morno, que não consegue glorificar a Deus, que não consegue adorar, você está como um morto, o Senhor pode reviver você. O Senhor pode trazer vida, aleluia, e tornar a vida espiritual para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo que aqui entre nós, entre o meio, e do seu lado, se tem uma estátua de sal, o Senhor vai trazer vida de novo, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai trazer você respirar. O Senhor vai abrir a sua boca para você glorificar a Deus, para você servir a Deus, para você anunciar a palavra de Deus, para você ser um homem, uma mulher de Deus que você foi lá atrás, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu creio, Pai, que essa obra é tua, aleluia. A palavra do Senhor fala, mas que aquilo dali eu fico imaginando o que aconteceu, como foi o coração de Ló, como o coração de suas filhas, né, quando viu aquilo acontecendo. E a Bíblia fala, mas a história não termina. Aí o Senhor fala, né, com Ló. Louvado seja Deus. Olha o que o Ló vai falar para os anjos de Deus. Versículo 19. Eis que agora o teu servo tem achado graça a teus olhos. Engrandeceste a tua misericórdia que a mim fizeste, que guarda a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e morra. Eis que agora que aquela cidade está perto de fugir para lá. É pequena. Ora, para ali escaparei. Não é pequena para a minha alma? Olha, irmãos. Não sei se os irmãos conseguiram entender que eu li rápido. O Senhor tinha falado com ele, olha, sobe lá para cima, lá para o monte. E lá em cima? Mas ali é muito longe. É muito longe, eu tenho que andar muito. Deixa eu ficar aqui nessa cidadezinha aqui perto. Tem uma cidadezinha aqui. Por favor, deixa a gente ficar. E insistiu com o anjo. Quantas vezes o Senhor nos pede algo? Manda a gente fazer. Mas, Senhor, é difícil. Não sei, Senhor. Não dá. Não é isso, é aquilo. Às vezes, mas a gente coloca obstáculo. Deus tem um plano para nossas vidas. Deus tem um propósito. E a gente fala, não, Senhor, mas assim não. Desse jeito aqui é melhor. Deixa eu fazer assim. Insiste ainda. E às vezes, mas o Senhor vai até permitir. Mas essa não é a vontade dele. Essa não é o propósito de Deus para a sua vida. Às vezes, muitos cristãos têm feito isso. Senhor, meu Pai, põe dificuldade em tudo. Mas, Senhor, tem que fazer assim, Senhor. Mas não pode ser dessa outra forma, não. Não. Se Deus direcionou isso, vai na direção de Deus. Aleluia. A direção, a escolha de Deus é muito maior. Ele vê além dos nossos olhos. Ele vê o amanhã, ele sabe do amanhã.
Se ele está falando que é assim, porque vai ser melhor para nós. Nós só conseguimos enxergar a nossa frente. Deus está em cima, enxerga de baixo para cima. Além de chegar de baixo para cima, de baixo para cima, dos lados. E para frente, para trás e para o futuro. Ele sabe de tudo. Se Deus te dá uma direção, mas por mais que ela seja, você não veja a lógica aos seus olhos, siga. Porque lá na frente você vai glorificar a Deus. Lá na frente você vai falar, Senhor, graças a Deus, eu te obedeci. Graças a ti, meu Pai. Aleluia. Eu estou feliz, eu conquistei. Eu cheguei, meu Pai. E a Bíblia fala, mas louvado seja Deus, que a destruição vem, destrói tudo. E ali o tempo passa, ele fica naquela cidadezinha. E aí, para nós fechar a mensagem, algo muito triste ainda vai acontecer. Muito pesado ainda. As filhas de Ló, como tinha perdido seus esposos na destruição, ela vira uma para outra, olha, aqui não tem homem nessa cidade. E agora, como que a gente vai deixar nossos descendentes? Só tem meu pai de homem aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer do nosso jeito. Vamos fazer do nosso jeito. Vamos bebedar nosso pai, bebedar ele até para a gente ter relação com ele e ter um filho. E elas fazem isso, irmãos. Que coisa assustadora, terrível. A própria filha fazia isso. E as duas fazem isso. Uma faz num dia, a outra faz no outro. E ali elas têm aqueles filhos. E a Bíblia fala, mas que esses filhos, louvado seja Deus, eles vão ser, louvado seja Deus, eles vão ser, os descendentes deles vão ser os amonitas. Uma nação que depois, lá na frente, mas, e na verdade os descendentes delas estão até hoje aí, né? E, entre aspas, ali espalhados no Oriente, fazendo guerra contra Israel. E essa descendência, meus filhos, lá de trás. Porque esse, irmãos, é o tipo de terceiro cristão que vai ficar. É o cristão que chegou ao Senhor, recebeu a graça, recebeu a salvação, mas no caminho ele vai se perder, por quê? Ele vai relativizar. Mas, Senhor, deixa eu fazer desse jeito, meu pai. Mas o Senhor vai entender, porque foi a necessidade. Elas podiam dizer, o seu pai, depois de ter assustado, ficado horrorizado com o que aconteceu. Ele estava bêbado, não lembra de nada. Ia ter ficado horrorizado. Mas pai, nós tínhamos que fazer isso, porque nós tínhamos que deixar filho. Nós tínhamos que deixar nossos descendentes, nós perdemos nosso marido e agora aqui não tem homem. Ou seja, em vez de confiar no Deus, em vez de pedir a provisão de Deus, em vez de pedir um caminho para Deus, elas preferiram fazer do seu jeito. E do seu jeito, mas veio uma grande destruição na terra. Veio um grande problema na terra. Veio descender uma nação, mas debaixo do pecado. Uma nação, mas que nasceu, entre aspas, ali, amaldiçoada. Uma nação, mas que veio para levantar contra os filhos de Deus nos dias de hoje. E aí, irmãos, estamos nos dias de hoje. Essas guerras, essas confusões, e muitas dessas confusões começou lá atrás. Por escolhas. Porque decisões, mas pode mudar destino. Assim eu preguei numa mensagem passada, decisões mudam. E elas tomaram aquelas decisões, elas relativizaram a palavra, relativizaram, entendeu? A necessidade. Muitos cristãos estão fazendo isso hoje. Eu faço isso, mas aquilo, mas é por causa disso. Irmãos, não tenta justificar Deus, justificar-se diante de Deus. Deus não aceita justificativa. Deus aceita arrependimento. Todos, aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Todos aqueles, irmãos, que tentam chegar diante de Deus se justificando, eles não recebem misericórdia. Todos aqueles que tentam justificar seu pecado, Senhor, eu fiz isso por causa daquilo. Eu respondi mal, eu tratei mal, eu menti por causa daquilo outro, senão eu perdi meu emprego, eu ia perder isso, eu ia perder meu respeito, podia perder minha esposa se eu contasse a verdade. Mas, irmãos, a verdade é a melhor coisa que você pode fazer. Não negocie a verdade, não negocie a palavra de Deus, porque você pode perecer, você pode trazer maldição sobre a sua casa, sobre a sua família, você pode deixar um legado, você pode deixar filhos na palavra de Deus, mas você também pode deixar filhos numa herança de maldição. E ali, mas aquelas mulheres pecaram terrivelmente. E a igreja muitas vezes faz isso de forma hoje espiritual, pecando contra o Senhor.
mudando a palavra de Deus, mudando, entendeu? A forma de servir a Deus. Mas pode ser assim, por causa disso, por causa daqui. Não, mas não se justifique. Quando a gente pecar, mas Deus está sempre de braços abertos para nos perdoar, mas não aceita a nossa justificativa. Davi, mas cometeu um pecado muito maior que Saul. Ele cometeu um homicídio, ele cometeu adultério, ele cometeu um pecado atrás do outro, pecados terríveis. E quando ele pediu perdão ao Senhor, quando o Senhor foi repreendido, ele não tentou justificar, ele não tentou, mas a mulher estava lá tomando banho lá na casa dela, não sei o quê, não, ele não tentou falar. Ele simplesmente se humilhou diante de Deus. Ele simplesmente aceitou a repreensão que o Senhor estava usando o profeta. Agora Saul, irmãos, olha para você ver a diferença. Saul, o pecado dele, irmãos, entre aspas, muito mais simples, muito mais leve, porque ele fez um sacrifício a Deus que não era para ele ter feito. Quem era para ele ter feito era o sacerdote. Ia ter uma guerra, ia ter uma batalha, e tinha que esperar o sacerdote vir adorar o Senhor, para buscar o Senhor, para buscar a direção. O profeta estava atrasando, não vinha, passou-se os dias, e aí o pessoal quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou pegar esse sacrifício, eu vou oferecer a Deus, para Deus responder a gente. Aí quando estava oferecendo o sacrifício, o profeta chega, Samuel. E Samuel, o que você fez, Samuel? Saul, por que você fez isso? A culpa é sua. Você chegou agora, você falou que ia chegar a tal dia, não, atrasou, o povo já estava me molestando aqui, aí eu tive que fazer. Aí olha, você vê, mas a diferença. Aí eu falo, por causa disso, o Senhor está riscando você do reino dele. O Senhor hoje está arriscando o seu trono. O Senhor hoje está deixando de ser com você por causa do que você fez hoje. Por quê? Mas não foi simplesmente o pecado dele, mas foi quando o Senhor repreendeu. Ele não teve um coração humilde para aceitar. Muitas vezes, mas o inimigo quer fazer isso nas nossas vidas. Quer que a gente tenha orgulho. Para que quando a repreensão vem, a palavra vem, quando o pastor nos fale com a gente, para que quando o pregador sobre este altar, seja uma criança falar, a gente brinque, a gente leva na brincadeira, na zombaria, ou a gente tenta justificar. Mas eu sei, mas que vocês hoje estão aqui com um propósito firme. Estar com o Senhor nos ares no grande dia. Louvado seja Deus. Eu creio que você também tem pregado para a sua família, tentando abraçar eles, tentando trazer eles para perto da presença do Senhor. Aleluia. E eu sei que nem todos vão vir. Eu quero que você ponha de pé agora. Louvado seja Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que muitas vezes, infelizmente, eles não vão conseguir vir para a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus. Vou chamar o louvor. Louvado seja Deus. Muitos deles não vão conseguir, aleluia, não vão levar a Deus a sério. Vão levar na zombaria. Outros vão perecer no caminho, olhando para trás. E outros vão relativizar a palavra de Deus. Vão mudar, vão tentar mudar. Mas assim como o Senhor disse para Ló, pela tua vida, salva-te. Pela tua vida, vai. Pela tua vida, prossegue. Pela tua vida, siga. E não olhe para trás. Quero dizer para a sua vida, siga ao Senhor. Pela sua salvação, pela salvação da sua casa, sirva ao Senhor. Agarre na mão do Senhor. Assim como eles seguraram na mão do Senhor naquele dia, segure na mão dele. Ele vai te ajudar. E não olhe para trás. Não olhe para as dificuldades, para os problemas. Não olhe, aleluia, para as coisas do mundo que está ficando, para o pecado. Olhe somente para o alvo. O nosso alvo é Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Louvado seja Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Sobre a tua igreja, Pai. Seja a noite de salvação, Pai. Seja a noite de quebrantamento, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Ali estava morto, oh Deus, o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o preço do pecado. Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar.
das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Oh, Pai querido, Pai amado, segura, Pai, na mão deste homem, Pai. Segura, Senhor, na mão desta mulher, meu Pai, para seguir firme com o Senhor. Senhor, meu Pai, esse homem, Pai, essa mulher está sem força. Renova as suas forças, ó Pai. Renova a voz deste homem, renova a voz dessa mulher, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse que me está como pedra de sal. Ó Deus, traga vida a este espírito, traga vida a esta alma, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de suas mãos, toma, Pai. Em nome de suas mãos, Senhor, da sua vida. Aleluia, aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te glorificamos. Oh, tua misericórdia, alabaxé, alabaxé. Glória do Senhor também, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos. O Senhor está aqui, Pai. Mas, Senhor, você vai te amar, Pai, visita, Senhor. Visita este homem, visita essa mulher. Segura, segura, Senhor, essas suas mãos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, louvado, agradecido a Deus, louvado seja Deus, nós te glorificamos, Pai, nós te dizemos, santo, santo, Senhor, aleluia, Jesus, amém. Louvado é o Pai, louvado é o Filho, louvado é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, que o Senhor possa continuar falando tremendamente na sua vida. Aleluia, que não seja só hoje que você medite na palavra de Deus, mas que todos os dias dessa semana você medite na palavra de Deus, você tenha comunhão com o Pai,
porque o Senhor naquele dia, aleluia, o Senhor venha dizer para você, vem amado do meu Pai, entre para o reino eterno, entra para o gozo eterno da salvação, que nós venhamos estar todos lá. Eu quero vermos, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos nós aqui, todos os rostos aqui que eu estou vendo, em nome de Jesus Cristo. Mas essa decisão de estar até o fim é sua. Não se perca no caminho, não se perca na trajetória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe tremendamente a vida de todos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aplaude mais forte o Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos na beleza tua santidade. Aleluia. Boa noite, amada igreja. Diga ao teu irmão assim, se arrependa, obedeça, porque está chegando o grande dia e nós precisamos estar lá. Amém? Aleluia. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Amada igreja, pode ser.